Olá, amigos. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma coisa chamada arrays. Arrays, em português, sei lá, não sei como é que se traduz em português, seria alguma coisa como lista ou tabela. Eu vou falar array e espero que todo mundo entenda quando eu falar da palavra array. Estou falando isso que está escrito aqui em cima. Arrays. Ok. Por que que a gente está interessado em arrays? A minha principal motivação é trabalhar com paletas de cores. E quando a gente quer guardar um certo número de objetos, no caso aqui cores, e trabalhar com elas dentro de um sketch, a gente tipicamente usa essas estruturas chamadas arrays. Então, vamos ver como que isso funciona. Então, digamos que a gente queira trabalhar aqui dentro do nosso sketch. Aqui temos aqui nosso sketch default, vou até também fazer o de sempre, que é remover o draw. Digamos que eu queria usar uma certa quantidade de cores, trabalhá-la de alguma maneira. Normalmente, um designer ele escolhe um certo conjunto de cores para colocar no seu design. Então, eu em particular tenho dificuldade com isso porque eu sou daltônico, então eu vejo mal as cores. E quando eu preciso trabalhar com um conjunto de cores harmonioso, o que eu faço tipicamente é olhar para, enfim, quadros ou gravuras que me parecem ser bastante harmoniosas em termos de cores. E para isso eu uso ferramentas externas para extrair as cores dessas gravuras, dessas figuras. Uma que eu uso bastante é essa daqui que eu vou mostrar para vocês, é esse Extract Palette from Image do Coolors. Existe um site chamado coolors.co, aqui. Coolors.co Image Picker. Enfim, a gente entra nesse site e ele mostra aqui uma figura default e ele monta uma tabela de cores, uma paleta de cores baseada nessa figura. Você pode inclusive variar aqui pegando outros subconjuntos dessa imagem e, naturalmente, você pode dar a sua própria imagem. Você pode chegar aqui e dizer Browse Image e fazer Upload. Eu tenho aqui uma imagem que eu gosto muito, que é uma figura do Matisse. Eu acho assim, a escolha de cores dele fantástica. E aqui ele montou uma tabela de cores baseada nessa figura. Ele pegou algumas cores aqui dessa figura e colocou nessa paleta. Você pode também fazer a variação, pegar outras cores. Você pode, inclusive, dizer eu quero uma quantidade maior de cores. Ele monta essas paletas. Quando você achar que achou um conjunto agradável, aí você pode usar essas cores, bastando para isso dizer, sei lá, exporta a paleta usando uma outra ferramenta que ele chama de Generator. Se você clica aqui, ele vem para essa outra página, que nesse caso mostrou as cores que estavam naquela aqui, né? Agora mais ampliadas. E a ideia é você usar essas cores dentro do seu sketch. Digamos que eu queira usar, por exemplo, essa cor aqui chamada China Rose. Eu vou chegar aqui e copiar essa coisa esquisita, esse número esquisito. Vou copiar, vou dar um Ctrl C aqui. E vou tentar usar isso dentro do meu sketch. Por exemplo, Ctrl V aqui. Ele até meio que reconheceu que isso é uma cor, mas ele está reclamando. Ele está reclamando porque isso devia estar entre aspas. Então vamos colocar aspas aqui. Aspas no começo, aspas no fim. E agora, se a gente rodar o nosso sketch, ele está aqui mostrando aquela cor que estava no nosso preview aqui das paletas. Eu posso fazer a mesma coisa com todas essas daqui. O chato disso é que você teria que fazer diversos copies e pastes desses números aqui doidos, e isso não é muito legal, né? Então, em vez de fazer isso, pegar um a um, eu posso usar essa outra aba aqui, essa outra ferramenta aqui, que é o Export. Então, ele dá diversas opções de exportar. Eu vou olhar aqui essa
Code. Ele tem diversas também opções de como exportar CSV, arrays. Aqui ele exporta aqui com o jogo da velha, mas sem as aspas. Essa opção aqui ele exporta com as aspas, mas sem o jogo da velha. Então, ou você copia esse daqui e coloca as aspas, ou melhor, os jogos da velha, ou você copia de cima e coloca as aspas. Eu acho mais fácil acrescentar o jogo da velha a partir desse daqui. Vou copiar isso aqui, Ctrl C, e vou voltar aqui o meu sketch e vou ver o que acontece se eu der um paste disso. Ou seja, o que eu tenho aqui é uma série de strings, uma série de sequências de texto separadas por vírgula, e ele não está muito feliz com isso. Isso porque, na verdade, está faltando aquele jogo da velha. Vou colocar aqui os jogos da velha, jogo da velha, jogo da velha, aqui mais um jogo da velha, aqui mais um jogo da velha, outro, fazer isso. Está meio acavalado aqui, eu posso melhorar o layout disso usando o Tidycode. Não gostou muito, mas isso principalmente porque essa sequência de valores com aspas não é uma construção válida. O que você quer é guardar isso tudo dentro de uma variável. A maneira de fazer isso é criando um array. O que é um array? É uma variável que contém várias coisas dentro dela, separadas na verdade, organizadas por índices. Então vamos criar aqui um array, digamos, array P de paleta, e dizendo, esse array P de paletas vai ter esse valor todo aqui dentro, mas para isso funcionar eu preciso abrir colchete aqui no início, abre colchete, e fecha colchete no final. Aí sim o nosso código vai ser aceito. Vamos dar um tidycode. Pronto, ele colocou essas diversas linhas aqui, esses diversos valores dentro de linhas separadas para ficar mais bem organizadinho. Então temos aqui essa variável P, efetivamente essa coleção de cores. Vocês devem estar achando estranho porque eu não falei dessa maneira de falar sobre cores, mas esse formato com esses números esquisitinhos e com esse jogo da velha antes é um formato muito usado em HTML. Então o P5 aceita isso também. Vocês viram, inclusive, que essas ferramentas usam bastante esse formato. É o que acontece aqui, por exemplo, no Color. Você me dá esses números assim e acha que isso está tudo bem, e realmente está tudo bem, desde que você saiba trabalhar com esses números. Então aqui temos essas coisas, eu posso chegar inclusive e dizer aqui, não isso diretamente, mas digamos que eu queira usar a primeira cor aqui de P como background, então eu posso fazer background e colocar entre parênteses a primeira cor aqui. Como é que eu falo a primeira cor dentro de P? Eu escrevo P e entre colchetes coloco o índice da primeira cor. Vocês poderiam pensar que o primeiro devia ser número 1, mas não é. O primeiro aqui de um array é sempre o número 0. Então, background 0 seria essa primeira cor que aparece aqui na paleta, que é Snow. O que mais? Digamos que eu queira a segunda, a de número 1. E a última, quantas temos aqui? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cores. 7 cores. Então a última deveria ser, então, 7 não, seria um além do último, né? Seria 6. Essa seria a última cor da paleta, essa última cor aqui que ele mostra. Então, a gente tem como trabalhar com diversos valores armazenados dentro de um array, desde que você saiba os índices correspondentes a cada um dos valores, tá certo? Digamos que eu não soubesse o tamanho do array, fosse um array que alguém me deu, ou que está em algum lugar que eu não sei exatamente como foi definido isso. Como é que eu sei o comprimento de um array? O comprimento do array, P, por exemplo,
diria assim, quantas cores eu tenho? Número de cores, quanto é? Seria 7 nesse caso, não é isso? E como é que eu sei isso programaticamente, sem contar ali no código, dizendo o nome do array, que no caso aqui é p.length. Então, o que é length? Comprimento em inglês. Então, o comprimento de um array é justamente o número de cores. Então, se eu quero a última cor desse array de cores, eu diria P de NC menos 1, que é a última cor. Ok? Vamos fazer um desenho aqui, desenhar essa paleta com todas as cores. Como é que a gente faz isso? Vamos usar aqui aquilo que a gente já aprendeu, que é desenhar aqui, vamos dizer assim, não sei qual é a cor do background, mas digamos aqui a cor do background é, chamar isso de BCK, é a cor NC-1, e aqui eu vou fazer background de BCK. Pronto. Background. O que mais? Vamos fazer um for. Let i igual a 0, enquanto i não for NC, né, for menor do que NC, menor que NC, e agora precisamos incrementar o i igual a i mais 1. O que mais que a gente vai fazer? Vamos desenhar, digamos, uma barra vertical de cada cor. Vou até aumentar aqui o nosso display para a gente usar Window Width e Window Height para ficar maior o nosso preview. Então a ideia é fazer um rect vertical e para isso a gente precisa saber dividir o espaço, o mesmo truque que a gente usou. Como é que a gente dividiu o nosso espaço? A gente tem NC cores. Se a gente quiser fazer NC listras, a gente tem que dividir o espaço horizontal por NC. Qual é o espaço horizontal? A gente pode dizer assim que o tamanho, né? O tamanho da lista é, sei lá, width dividido por NC. Ok? Então, se eu tenho isso, eu posso fazer rect, foi a coordenada x, let x igual a i vezes t. Não é isso? Então, a gente faz rect de x com y igual a 0, a largura é t e a altura é exatamente height. Tá certo? Sem, claramente, antes dizer fill c de i. Não está gostando disso porque a gente não botou, botou, como é que é o nome da nossa paleta? A paleta é P. P. P de I. Aí temos as nossas cores, parecido com o que a gente tem aqui. Muito bom. Podemos nos livrar dessas linhas separando, linhas pretas separando, fazendo no stroke antes. Pronto, temos a nossa paleta de cores. Normalmente, quando você tem uma paleta, a gente escolhe um da paleta para funcionar com cor de background. Aqui a gente escolheu, sei lá, a última. E, naturalmente, não está aparecendo que a gente desenhou a tela toda, não dá para saber bem a cor do background. Vamos fazer o seguinte, em vez de desenhar o espaço todo com listas, vamos escolher um pedaço central, vamos definir uma margem, seja M uma margem de 50 pixels, por exemplo, 40 pixels, pronto. Então, nosso espaço horizontal agora não é mais width, mas sim, vou colocar isso aqui entre parênteses, width menos M
menos M, e menos M outra vez, ou menos 2 vezes M, tanto faz. Então, agora temos o nosso T, é esse aí, e o nosso X seria M mais I vezes T. Então, tá aí. Naturalmente, vamos deixar uma margem em cima também. Em vez de começar de zero, vamos começar de M. E vamos até height. Menos M. Menos M. Pronto. Aliás, menos M, duas vezes, né? Menos M vezes 2. Então, tá aí a nossa última cor. É a cor do background. Se a gente trocar aqui a cor do background para ser, digamos, a primeira, a de número zero, o desenho fica um pouquinho diferente. Agora, seria legal a gente não desenhar aqui nessas listas a cor de background, a gente pular a cor de background. Como é que a gente faz isso? Se a gente vai pular uma das cores, o nosso I não pode mais ser de 1 até NC. Teria que ser de 1 até NC menos 1. E o número de o tamanho da faixa deveria considerar isso, ou seja, NC menos 1. Não funciona muito bem porque eu continuo desenhando ainda a cor de número zero. Se eu colocar NC-1, aí tudo bem, porque a última não vai ser desenhada, só vai ser desenhada no background. Mas se eu escolher uma cor ali do meio, né? Se eu escolher a cor número 3 como sendo a cor do background, eu estou esquecendo a última cor. Então, veja bem, se a gente faz esse código aqui, a gente faz fio sempre P de I, eu teria que pular a cor do background, a cor 3. Eu devia ser fazer assim: 0, 1, 2, e na hora de chegar ao 3, pular para o 4. Né? Então, 0, 1, 2 e 4. Eu posso fazer isso usando um if, um comando condicional. Ou seja, eu posso perguntar se é verdade que I é, I é menor do que BCK, faço fio P de I. Caso contrário, else fio P de I mais 1. E aí temos nossa paleta de cores. Podemos ajustar aqui o número de cores para outra coisa. Para, por exemplo, se o background para ser a segunda cor, ou para ser a de cor do número 1, a segunda cor, e assim por diante. Ok? O que mais que a gente pode fazer? Eu acho que tá bom, né? Vamos aumentar um pouquinho a margem, que eu não gostei dessa. Vou botar o array por 60. Aí está, ficou bem bacaninha. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e no próximo vídeo a gente fala mais sobre arrays.